A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Então, queridos irmãos, hoje é mais um dia abençoado que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Temos que ser gratos pela vida e pelo milagre de termos acordado. Então, queridos irmãos, hoje, nesse vídeo, eu estou para te falar 3 passos para a libertação total de demônios. Você já se sentiu sobrecarregado? Você já sentiu como se a tua vida tivesse travado em qualquer área da tua vida? Você já sentiu sobrecarga espiritual? Que para muitos parece ser mito, mas para uns isso é uma realidade. Então, nesse vídeo, eu vou explorar esses 3 passos poderosos que você pode usar para você ultrapassar barreira, vencer o inimigo em todas as áreas da sua vida. Prepare-se para esse processo de cura profunda que você vai aprender aqui nesse vídeo. O primeiro passo para libertação total de demônios é o desejo de se libertar. Olha o que a Bíblia vai falar em Mateus, no seu capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Queridos irmãos, muitas das vezes nós estamos cansados e sobrecarregados. Então, nessa passagem, Jesus nos convida a ir até Ele. Ou seja, se você quiser ser liberto, a primeira coisa que você deve ter no teu coração é o desejo de ser libertado. O que acontece no mundo espiritual é o seguinte: um demônio só consegue sair da tua vida se você tiver o desejo de se libertar daquilo em que você se encontra. E esses demônios podem estar presos na tua vida por diversos tipos de vícios. E esses vícios podem ser por mulheres, podem ser por bebidas, podem ser por drogas, podem ser por hábitos ou alguns costumes errados, que podem ser também roubos, adultério, fornicação e etc. Existem diversas áreas da nossa vida em que esses demônios se instalam. Então, o demônio, para que ele saia da tua vida, primeiro você precisa ter o desejo de que ele saia. Por exemplo, quando você vai para a igreja e vê aquele montão de libertação, é porque a pessoa, antes de ser liberta, a pessoa tem aquele desejo de se libertar. Se a pessoa não tiver esse desejo de se libertar, por mais que é feita a oração para essa pessoa, o demônio pode até manifestar, sair naquele momento, mas pode voltar de novo. Porque o desejo da pessoa não é completamente forte para poder se libertar daquilo por completo. Então você precisa ter o desejo de se libertar para que esse demônio venha se manifestar e deixar a tua vida. Queridos irmãos, os demônios estão a trabalhar a sério. Eles não estão a brincar de ser demônios. Porque eles, se falharem, eles têm que prestar contas. Então, o primeiro passo você a fazer é ter esse desejo de se libertar. Como eu li o capítulo, que Jesus faz esse convite para você. Você que deseja se libertar de algum demônio ou sente que parece que existem barreiras espirituais, parece que você está preso em algo que você não consegue ver. Então, o convite é esse: ir a Jesus para que você seja liberto. O segundo passo para a libertação total de demônios é a expulsão. Então, queridos irmãos, como eu citei no primeiro passo, depois de você ter o desejo de se libertar, então aí já pode ser elaborado o processo de expulsar esse demônio. Então, como é que esse demônio vai ser expulso? Existem várias maneiras de expulsar um demônio. A primeira é você consultar um pastor, mas tem que ser um pastor que principalmente trabalha na área de libertação. Isso porque ele tem maior conhecimento sobre essa área. Não adianta nada você querer expulsar o demônio por si só, se você não tem experiência de o fazer. A segunda forma de fazer é com a ajuda do Espírito Santo. Então você pode pedir que o Espírito Santo te ajude a se livrar desses demônios ou dessas barreiras em nome de Jesus. Então, Deus tem várias maneiras de executar um trabalho e de te livrar de várias barreiras espirituais que podem estar na tua vida. Então, o desejo de se libertar e procurar alguém que trabalha com libertação e expulsão de demônios já é uma grande vantagem para ti. Eu te digo que você deve procurar um homem de Deus, um pastor, porque há muitos homens, muitos falsos profetas, muitos fingindo serem homens de Deus, que dizem que vão
expulsar demônios e não têm esse poder, nem têm essa autoridade. Muitos se aproveitam desse facto e até inclusive os próprios filhos do capeta têm trabalhado com isso, fingindo que também conseguem expulsar, mas muito pelo contrário. Ele no mundo espiritual faz lá as suas manipulações, diz que você está curado, mas na realidade não estás. Você deve sempre procurar alguém que, ao te libertar de um demônio, ele esteja fazendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus e somente em nome de Jesus é que os demônios podem ser libertos. Procura alguém que não use o nome de Jesus em vão, mas que leve a sério esse nome e que conheça o poder e a autoridade que ele tem no mundo espiritual. O terceiro passo para a libertação total de demônios é a responsabilidade. Queridos irmãos, após serem feitos esses dois passos, que é você ter o desejo e depois ser expulso o demônio, tens que ter a responsabilidade de prevalecer. Olha o que a Bíblia vai falar em João, capítulo 8, versículo de número 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos irmãos, é facto de que Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus sentava com os pecadores, sentava com os ladrões, prostitutas e etc. Mas você precisa analisar uma coisa. Jesus sentava com essas pessoas não porque ele queria que as pessoas ficassem daquele jeito, mas toda a gente que foi para Jesus foi com arrependimento. Então, Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Então, é muito normal você estar com pessoas pecadoras, mas tem que ser pessoas que realmente querem se arrepender. Por isso é que eu li essa passagem da Bíblia para te mostrar que Jesus falava com os pecadores, libertava os pecadores, mas ele dizia sempre no final: vai e não peques mais. Ou seja, na libertação, se você não tiver a responsabilidade de lutar contra aquele pecado, conforme a Bíblia fala, quando um demônio sai e você não se enche da palavra, não se enche do Espírito Santo, aquele demônio, se encontrar o teu corpo sem alimento do Espírito Santo, ele vem e traz mais 7 consigo. 7 ou mais. Então, o que Jesus, ou o que a Bíblia te adverte, para se libertar completamente de demônios, é você ter a responsabilidade. Ter a responsabilidade de se manter firme. Porque se você não se manter firme, você vai piorar. É por isso que você vê muita gente que passou pelo processo de libertação, mas depois de um tempo, parece que a pessoa piorou. Isso por quê? Porque a pessoa não se encheu do Espírito Santo, não se encheu da palavra de Deus e acabou piorando. Por isso é que Jesus, eu repito, dizia sempre: vai e não peques mais. Porque Jesus tem o conhecimento de que se você for liberto e continuar com as mesmas práticas, aquilo só vai piorar. Porque o demônio que sai, se encontrar vazio, não vem sozinho, vem com mais demônios. Então, esses 3 passos que eu citei para você são passos cruciais para que você se veja livre total de qualquer demônio. Conforme eu citei, o desejo de se libertar. Segundo, expulsar o demônio. E terceiro, a responsabilidade. Se você usar esses 3 passos e atrás disso, as travas, as barreiras que você sente espiritual ou alguma área da tua vida travada, você estará livre de qualquer impedimento que venha a surgir na tua vida. Então, queridos irmãos, eu faço isso para que você tenha a tua vida transformada. Porque você se libertando, você ganhando conhecimento e ser aceito nos céus é uma honra não só para mim, mas também ao Pai que me concedeu essa missão. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.